Ele era rico. Amém? Tanto é que ele foi lá e pediu o corpo de Jesus para ser enterrado. Amém? Estão entendendo a palavra? Então ele era um discípulo. Ele era uma pessoa que estava ali seguindo Jesus e aprendendo aquilo que Jesus falava. É uma grande diferença de um discípulo para uma pessoa que sai pregando o evangelho. Ah, vamos fazer um discipulado. O que é isso? Eu vou ensinar vocês a verdade. E quem são os discípulos? Aqueles que estão aprendendo. E aí todo mundo vai dizer, olha, mas tinha um discípulo de Cristo que era rico. Peraí, o homem era rico, sepultou Jesus. Agora nós vamos pegar a palavra de Deus e pôr em cima desse homem e vamos ver se ele continuou vivendo nas riquezas. Vocês não entendem a Bíblia? Aí você pode responder, é óbvio que não, né, pastor? Se eu entender, você não estava aqui para te ouvir hoje. Pode dar chibata em mim também, não tem problema não. Vocês entendessem, não estavam aqui, mas eu quero que vocês entendam que o sal grosso, a chavinha, a moeda, a campanha, vocês entendem. Ah, mas 2 minutos, aonde tem sal grosso? Todo mundo sabe. Onde tem a campanha da vitória? Todo mundo sabe. Se vocês conhecessem a Bíblia, como o povo conhece as campanhas da maldição do diabo que esses homens inventou nas igrejas, olha, irmão, o diabo ia esvaziar o inferno, não ia entrar um lá dentro. Então nós temos aqui um discípulo, um homem que seguia, aprendia e obedecia e ouvia que Jesus falava, amém? Este homem era rico e ele pediu para que pudesse dar o corpo de Jesus para ele para sepultá-lo, amém? E aí é onde os falsos profetas vão justificar também, dizer, olha, mas tinha um discípulo de Cristo que era rico. Peraí, nós estamos mostrando, aí nós vamos pregar a palavra todinha, no final nós vamos voltar em cima desse discípulo, e ele sendo um obediente a Deus, vamos ver se ele vivia na mesma palavra. Amém? 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 Entenderam? Agora você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo. Eu estou mostrando para você as principais bases bíblicas que os falsos profetas vão justificar dos homens ricos hoje, na igreja, dos milionários. Sem dizer que o pobre vive sonhando em ser rico. 1 Timóteo, acharam? 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, 17, a palavra do Senhor diz, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na insensibilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, e que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e dar e prontos a repartir. Olha, mas a Bíblia está dizendo que os ricos têm que ser generosos, prontos para dar e prontos para repartir. Então você guarda isso no seu coração, está assistindo, está ouvindo a rádio, e já já nós vamos voltar aqui. Me mostra um rico, pronto a dar, repartir e generoso. Mostra. Ah, mas tem um rico que dá o dinheiro na igreja. Dá porque o pastor está falando que ele vai receber 1000 vezes em troca. Dá porque o pastor está falando que se ele não der, ele vai para a miséria. Isso não é generosidade. Isso é troca. Toma lá da cá. Concorda? Não, o pastor, o empresário rico deu o dízimo. Por quê? Se ele não der o dízimo, ele tem medo do devorador roubar o dinheiro dele. Concorda? Deu dinheiro porque o pastor falou que vai ter 100 vezes mais. Então, irmão, isso não é generosidade, isso não é coração puro. Isso é troca, toma lá da cá. Eu dou, mas Deus tem que me dar de volta. Eu dou 10% do meu dízimo, R$1 milhão para a igreja, mas Deus tem que proteger minha fortuna. Isso não tem generosidade, isso não tem pureza, isso não tem coração. E a Bíblia está mandando exortar, amém? E mais um ponto predominante que o povo justifica muito. Mateus capítulo 19. Mateus 19, 29, acharam? Mateus 19, 29, acharam? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida.
Aí eles vão dizer a mesma coisa. Não, mas Deus está falando na Bíblia que pessoas que deixaram bens materiais, carro, casa, dinheiro, deixaram as coisas do mundo para servir a Cristo, receberão muitas vezes mais. Então, mostra uma pessoa que tem feito isso hoje. Mostra uma pessoa que tem deixado as coisas do mundo por amor a Deus, como os discípulos deixaram, como os apóstolos deixaram. Mostra. Ah, eu dei meu carro para a igreja. Por quê? O pastor falou que Deus ia me dar um 0. Ah, esperto você, né? Espertão. Ah, eu dei minha casa para a igreja. Por quê? Porque Deus falou que ia me dar uma mansão. O que você tem deixado das suas coisas materiais ou da sua própria vida pecaminosa por amor a Deus? Sem interesse de receber algo em troca. Anotaram essas passagens? Guardaram no seu coração? Agora nós vamos iniciar a palavra. E aí no finalzinho nós vamos voltar aqui. E aí nós vamos ver se esses homens, depois de ter toda essa palavra na mão deles, se eles pensavam da mesma maneira. E vamos ver, você que está assistindo, você que está ouvindo, você que está aqui hoje, vai pensar da mesma maneira a respeito do dinheiro, da riqueza, do ouro, da prata, de ser empresário forte e ficar milionário. Ninguém está dizendo que você tem que ser pobre e miserável. Deus está ensinando para você que aquilo que mais te oferecem na igreja, dinheiro, riquezas, bens materiais, é o que mais leva o ser humano para o inferno. 99% da raça humana que se envolve com dinheiro e com riquezas queimam no inferno. É bíblico e agora segura o cajado que Deus vai falar sem parar. Vamos começar a mostrar o perigo das riquezas. Hoje, você vê um comercial de televisão evangélica, um pastor falando, tem mansão, iate, BMW, Ferrari, Porsche, campanhas da vitória, da riqueza. Eu vi um pregador esses dias falando na rádio, ele falou assim, a Bíblia diz que tem que ter pobre. A Bíblia diz que tem que ter pobre. Aí ele falou, mas não eu, né, senhor? Arruma outro para ser pobre, eu tenho que ser rico. Um pregador. O que ele falou? Crente não nasceu para ser miserável, nasceu para ser rico. Abre os teus olhos, varões. Você não tem noção do que Jesus foi crucificado, não é para te dar dinheiro, riqueza e bens materiais, não. Jesus foi crucificado para te dar a vida eterna. Salvação. Então nós temos aqui passagens bíblicas que um homem rico era discípulo, aprendia, ouvia o que Jesus falava, caminhava com Cristo. Nós temos aqui passagem bíblica também de Deus, a Bíblia exortando os ricos. Amém? Nós temos passagens bíblicas que aqueles homens que deixaram tudo por amor a Cristo receberiam vezes mais. Amém? Agora vamos entrar no eixo da palavra. Estão preparados? Então vamos lá e você vai pensar no final. Mateus capítulo 6. Não, mas eu nasci para ser rico, eu nasci para ser milionário, eu nasci para dar a volta por cima, eu virei crente para ser rico, milionário, cheio do dinheiro, cheio das riquezas, eu vou servir a Deus e vou ter riquezas na minha vida. Então abra a sua Bíblia em Mateus 6, 24. Acharam? Acharam, irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 24. Acharam? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e as... E aí? Já começou? Não podeis servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e servir as riquezas mundanas. Não tem como você servir a Deus e servir aos bens materiais da terra. A palavra do Senhor diz que não tem como servir a dois senhores. Não adianta você querer ser crente, ser evangélico e ser rico, porque você não tem como servir a Deus e servir a riqueza. Ou é um ou é outro. É bíblico, está na Bíblia, está na palavra. Está na nossa Bíblia.
A palavra do Senhor fala, não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e você querer servir as riquezas.